Meus irmãos, boa noite. Meus amigos do YouTube, a paz e a graça do Senhor Jesus seja contigo. Vamos dar continuidade na quarta parte, que estamos no versículo 3 da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3. Essa quarta parte nós vamos falar sobre pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu vou ler o versículo todo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que temos aqui? Tudo o que foi dito neste versículo, apenas um versículo. Olha a quantidade de riquezas e informações espirituais sólidas nós temos nesta passagem. Nós podemos entender que pela ressurreição de Cristo nós fomos gerados espiritualmente. Tudo o que Cristo fez não é, preste atenção nisso, preste atenção neste ponto, neste pensamento, nesta linha de raciocínio. Tudo que Cristo fez não é validado pela sua morte, porque morrer na cruz muitos homens morreram também. A questão maior é Cristo ressuscitar dos mortos. Este é o grande, o momento avassalador, o momento transformador, o momento que valida tudo o que Cristo disse a respeito da eternidade. Se Cristo ressuscita dos mortos, não tem mais morte para Cristo. Agora, tudo está em Cristo, verdadeiramente. Temos esta certeza. Temos esta realidade. Se torna algo inquestionável, indubitável. Não há mais o que duvidar. Cristo ressuscitou dos mortos. Eu não acredito. Você não acredita? Não tem problema, você não é um cristão. Você que crê. Esta é uma palavra muito forte para aquele que já anda com Cristo. E Cristo deseja que muitas outras pessoas venham para o reino dele. Muitas pessoas, muitas pessoas. Ele ama de braços abertos. O amor dele não é pequeno. O amor dele é imenso. Todos os dias ele ama. Deus não tem prazer na morte daquele que não conhece o Filho. Então, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, todo líder espiritual, todo guru espiritual morre como Cristo homem. Cristo homem morreu, mas nenhum guru ressuscitou, nenhum líder espiritual ressuscitou. Nós não temos nenhuma comprovação de que algum homem ressuscitou dos mortos, mas Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou Lázaro dos mortos, só para dar a ideia do que aconteceria com ele. Cristo deixou claro o poder que ele tinha como homem naquele momento. Naquele momento ele era homem carnal, homem humano. Ele ressuscita Lázaro dos mortos, dizendo: eu posso, eu tenho autoridade, eu sou a autoridade para realizar obras neste nível. Cristo não somente curou,
mas Cristo perdoou pecados. Cristo é Deus. E Cristo ressuscita dos mortos, porque o Pai o ressuscita. Uma interpretação mais simples. Não vamos nos aprofundar neste ponto. Quero deixar até aqui. Tudo o que podemos viver do novo, o que podemos viver do profundo espiritualmente, podemos, porque Cristo, tudo o que Ele trouxe, foi validado na sua ressurreição. Cristo é perfeito. Cristo é Deus, Cristo é Senhor. Cristo é o Cordeiro que desceu do céu. Ele é o pão vivo. Ele é alimento, Ele é cura, Ele é vida, Ele é mudança. Porque Ele ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer como homem. Cristo tem a plena consciência e interpretação do sofrimento humano, porque Ele foi homem e Ele sofreu como homem. Por isso temos esta certeza neste apenas versículo, esse único versículo nesse momento. Temos esta garantia, temos esta validação. A palavra de Deus, ela é a palavra da verdade, ela é a palavra da vida eterna. Ela é a palavra da mudança. Por quê? Porque é pelo crer que as coisas se materializam na vida do cristão. Primeiro você crê, primeiro você tem a esperança, e depois essa esperança ela se torna viva, porque Ele vivifica dentro de você. Eu não sei qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento na alma, no espírito, na sua mente, na sua psique. Mas eu quero te dizer, pela palavra de Deus, ainda hoje pode haver vida dentro de você. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando do poder que criou a igreja. Cristo Jesus. Cristo que tira pecado do mundo, que tira pecado das vidas que creem nele. João 3,16 vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse perecer é a segunda morte. Podemos ter esta garantia. Eu vou ver se eu acredito, eu vou ver. Não, você não vai ver. Você creia hoje, você creia agora. E a sua mente muda. A sua mente toma uma nova direção. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O ponto fundamental do Evangelho e o ponto fundamental ao qual o cristianismo está alicerçado é a pedra angular, que é Cristo. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o centro da transformação e da mudança, porque Ele nos gerou, Ele nos gera para uma espiritualidade. E qual é esta espiritualidade? A espiritualidade dele. O pensamento dele, a conduta dele, o entendimento que ele tem do Pai. E se isso não fosse pouco, o que isso não é, isso é muito, mas ainda tem mais. Ele disse: eu vou ao Pai, mas deixarei convosco o Consolador. O Consolador, ele vai testificar dentro de nós, ele vai validar as obras do Filho, a veracidade da conduta do Filho dentro de nós. Por isso, o Evangelho é vivo, por causa
da confirmação do Espírito Santo e porque tudo o que Cristo fez, Cristo ressuscita dos mortos. Tudo o que Cristo falou, tudo o que a palavra diz a respeito do Filho, a respeito do Messias, é validado na ressurreição de Cristo. Isto é fantástico, isto é glorioso, isto é maravilhoso. O nosso Salvador, ele não é um pensamento, ele não é uma lenda, ele não é um Deus grego que só tem a fantasia da história. Não. Ele vive e ele reina como Deus absoluto sobre todas as realidades da vida. Este é o dono da igreja. Este é o Senhor que tira pecado do mundo. Este é aquele que me amou e te ama. Neste momento, creia, não duvide. Esta é a palavra de Deus, não é a minha palavra. Esta é a palavra que sustenta a igreja até o dia de hoje. Esta é a palavra que transforma homens e mulheres todos os dias ao redor da terra, trazendo vida espiritual e vida santificada sobre a conduta da mente humana em um ambiente pecaminoso, degradante, que é o mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Então pense nisso. Pense nesta verdade absoluta. O cristianismo, o evangelho, está fundamentado na pedra angular. A pedra angular é o Filho Jesus, que ressuscitou dos mortos. Fique com o Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante sobre a sua vida. Um forte abraço. E não se esqueça, compartilhe, se inscreva. Libertos pela palavra.